E aí, marxo-keynesianos, meu nome é Alisson e eu sou um anarcocapitalista. Eu quero falar um pouco sobre a raiz cultural que é necessária para que o libertarianismo cresça mais forte. Essa raiz cultural é uma raiz que tem que crescer de forma descentralizada, de baixo para cima, começando em cada um dos indivíduos que acreditam ser libertários ou anarcocapitalistas, ou que são anti-Estado, que são individualistas, agoristas. Muita gente defende o gradualismo, que a gente deve utilizar o Estado, deve utilizar a democracia contra o próprio Estado, contra a própria democracia. Eu não acredito nisso. Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás sobre isso. Talvez no futuro eu faça um vídeo mais detalhado. Mas não é esse momento. Quero falar um pouco sobre as raízes que a gente tem que ter utilizando nossos próprios pés. Fico pensando, sabe, a quantidade de coisas que ocorrem nos nossos dias que são já relações anárquicas. Relações que não tem ninguém controlando, que não tem ninguém dizendo pra gente o que a gente deve fazer. Eu fui à academia sem nenhum tipo de coerção estatal. O Estado não precisou fazer isso. Eu ajudo alguém na rua, sei lá, uma velhinha a carregar peso. E não houve ali nenhuma relação coercitiva estatal. Foi só uma ação moral, por exemplo. Ou então ajudar um velhinho a atravessar a rua. Ou então, sei lá, tirar um cachorro do meio da rua quando tiver com os carros passando com muita velocidade e tal, o cachorro estiver assustado. Ou às vezes só se sentir triste porque alguém que era muito conhecido faleceu num acidente de helicóptero. Isso também é uma relação anárquica. A gente não precisa de nenhum Estado dizendo isso. E muita gente não consegue compreender que isso é o anarcocapitalismo. Sabe, muita gente acredita que a gente vai chegar no anarcocapitalismo. Que o anarcocapitalismo vai ser um tempo ou algum lugar. Só que não, na verdade o anarcocapitalismo é a retirada do parasita estatal da vida dos indivíduos. Para que todas as relações se tornem anárquicas, se tornem organizadas e descentralizadas de forma anárquica. A gente não precisa de um órgão central para dizer pra gente o que a gente deve fazer ou não. A gente precisa de órgãos descentralizados para fazer isso. Porque um órgão centralizado, ele não controla a si próprio. Ele não limita a si próprio, melhor dizendo. Ele não vai simplesmente dizer, olha, a gente tem que se limitar porque o negócio aqui está passando dos limites. A alcateia está se alimentando mais do que deveria. Tu acha que por uma eventual causalidade da natureza, o alfa de uma alcateia, o lobo alfa de alguma alcateia vai ser o lobo que faz com que a alcateia se alimente menos? Isso nunca vai acontecer. É por isso que eu rejeito completamente o gradualismo. Mas para não fugir muito do tema, vamos continuar. Já parou para pensar nas coisas anárquicas que você faz todos os dias? Eu fico andando, indo para o trabalho, indo para a faculdade, fico voltando para casa e fico olhando as coisas acontecendo sem interferência do Estado, muitas vezes. Se bem que a gente sabe que sempre vai ter um dedinho, algum tentáculo do Estado em algum canto. E mesmo assim as coisas continuam ocorrendo. Porque o Estado não conseguiu dominar tudo ainda, né? Quando ele consegue dominar tudo, se torna um socialismo completo e colapsa. Ou até muitas vezes antes disso acontecer, antes dele conseguir dominar tudo, colapsa, né? Porque ele passa a dominar certos aspectos econômicos e aí começa contrabando, começa mercado negro, etc. Mais ou menos o mesmo efeito que ocorre com a liberação ou proibição das drogas, é o mesmo efeito. E cara, eu fico feliz quando eu penso nisso. Embora eu seja pessimista, embora eu acredite que dificilmente eu vá ver uma capistão, eu acho que, caramba, só o fato da gente saber que tem relações anárquicas acontecendo ao nosso redor para poder usar de exemplo para as outras pessoas já é extremamente saudável, já é extremamente bom, tá ligado? É prazeroso você ver que as pessoas conseguem viver sem o Estado, mesmo que elas não consigam ver isso sobre si próprias. Me impressiona que muitos anarcocapitalistas não consigam enxergar isso. Enxergar que o sentimento de liberdade, cara, de liberdade limitada pela propriedade, pra gente não cometer um erro de rigor aqui, a liberdade limitada pela propriedade privada é o único fundamento que a gente pode utilizar sempre. Tem muita gente que fica dizendo, ah não, pô, mas a gente tem que lutar aí por um cara que vai fazer a gente ter menos impostos. Cacete, velho, vocês realmente acreditam que isso vai acontecer?
Vocês realmente acham que um cara vai ascender ao poder na democracia e vai realmente fazer isso? Eu não sei, fico perplexo com isso. Ao mesmo tempo que eu me sinto bem por algumas questões, esse sentimento que eu vejo em muitos anarcocapitalistas faz com que eu seja mais pessimista. Época de democracia, época do gado e as urnas, muita gente para de dizer eu sou anarcocapitalista, eu defendo a ética, eu defendo a propriedade e começa simplesmente a dizer, olha, o menos pior é o Bolsonaro, hein? Se a gente não escolher o Bolsonaro, o Hadouken vai chegar ao poder. E a gente vai se tornar cada vez mais socialista. Vocês não conseguem entender que a gente já é mais socialista. Democracia, ela é socialista. O Estado não consegue fazer cálculo econômico. A diferença é que em uma democracia, as coisas que estão no poder do Estado são menores, e assim as coisas que não estão no poder do Estado acabam subsidiando, por causa do roubo, essas coisas que estão sendo controladas. O Estado rouba, parasita coisas do mercado, parasita o próprio mercado, os indivíduos do mercado, para subsidiar as coisas que ele próprio controla. Os políticos, as estatais, as regulações, que para mim são as piores coisas do mundo. Tem muita gente que fala sobre as privatizações. Tal. Eu não me importo com privatizações, sinceramente. Para privatizar e permanecer um monopólio corporativista, não vejo diferença alguma. Porque aquele cara vai poder colocar os preços que ele quiser, a qualidade que ele quiser, e as pessoas vão ser obrigadas a comprar caso elas queiram algum tipo de produto que satisfaça a necessidade dela naquele momento. Se tu liberasse o mercado, seria muito mais satisfatório. Se tu tirasse barreiras do mercado, isso seria muito mais satisfatório. Só que os corporativistas também não vão permitir que isso aconteça. Não acredito, eu perdi totalmente a fé que isso vai acontecer. As pessoas têm que ser muito bobas para que isso aconteça. Então, a mudança tem que começar na gente. A gente tem que começar a ser mais rigoroso, tem que começar a ser mais intransigente. Quando chegar alguém dizendo, olha, você é muito radical, você é um brutalista, você é um cara que não aceita relativizar nem um pouquinho a sua ética, cara. Tenta mudar o caminho só um pouquinho, tenta ser um pouco mais leve, um pouco mais sensível, tenta se misturar com os liberais. Não. É assim que todo movimento colapsa. Ele começa bem, ele começa a ser pervertido, até colapsar. É assim. Tu só precisa de um cigarrinho ali. Tava de boa, foi lá e fumou o cigarro. Tipo, vou dizer uma parada pra vocês. O grupo libertário se misturar com liberais é a mesma coisa de que um pulmão saudável começar a receber fumaça de um cigarro. O câncer vai destruir o pulmão. Poxa, essa frase ficou maneira. Então não se misturem com liberais. Argumentem com liberais, conversem com liberais, mas não se unam a eles para conseguir algum tipo de objetivo juntos. Isso não vai acontecer. Assim que os liberais chegarem ao poder, eles vão destruir vocês, eles vão massacrar vocês. Os liberais chegaram ao poder nas últimas eleições e a primeira coisa que eles fizeram foi fazer vídeos coletivistas. Totalmente contrário a muitas coisas que eles já falavam antes. Isso me assusta e eu fico preocupado pra caramba com isso. Porque tu combater o Estado quando tem um cara que é socialista no poder é mais fácil. Mas quando tu diz que é um capitalista e vai fazer as coisas melhorarem pra vida das pessoas através do mercado, aí o bagulho complica. Porque tu é um anarcocapitalista, cara. Tu defende o mercado. Aí chega um cara que diz, olha, eu também defendo o mercado. Só que não tão radicalmente quanto tu. Muita gente vai tender a acreditar o quê? Olha, pelo menos é melhor alguém que defenda do que alguém que simplesmente seja completamente contra o mercado. E aí você não percebe que vai ocorrendo uma força, uma contracorrente libertária de forma psicossocial no interior dos indivíduos, e eles passem a acreditar que realmente talvez era isso que eles precisavam, de um novo comandante, de um novo lobo, para fazer com que a alcateia se alimente menos. Eles passam a acreditar que esse lobo realmente vai passar a existir. Não vai não. Fiz esse vídeo mais para desabafar mesmo sobre algumas coisas que eu vejo, as coisas que eu penso, as coisas que eu paro para ficar analisando e refletindo, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo e não se misturem com pessoas que querem perverter o libertarianismo. De forma alguma, nunca, com minarquistas, liberais, socialistas, left-libs, antifas, com nenhum deles. Com nenhum.
Esteja junto, muitas vezes é necessário, mas não esteja unido. Não acredite que vocês tenham objetivos em comum. Vocês não têm. O objetivo deles é que o Estado exista da maneira deles. O libertário acredita que o Estado não deve existir. E ponto. É isso que deve ser o movimento libertário. Tá? Falou.